E se eu te dissesse que a Bíblia guarda um segredo tão antigo, tão enraizado na história da humanidade, que até os maiores sábios e estudiosos passaram séculos tentando compreender? Um enigma que atravessa gerações, resistiu a impérios e permaneceu intacto, mesmo diante da curiosidade insaciável dos homens. Um mistério que não nasceu em nossos dias, nem mesmo no tempo de Moisés, mas que se oculta desde os primórdios da criação. E hoje, finalmente, esse segredo será revelado diante dos seus olhos. Mas cuidado, o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a Bíblia, a vida e o próprio destino da humanidade. Tudo começa no jardim onde a história do homem foi escrita pela primeira vez. Um lugar perfeito, intocado, moldado pelas mãos do Criador. No centro daquele paraíso havia duas árvores. Uma era a árvore da vida, a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitos leram esse trecho como algo simbólico, como se fosse apenas uma metáfora. Mas e se eu te dissesse que este é, na verdade, o mistério mais antigo da Bíblia? Um segredo que revela por que o mundo é como é, por que o mal existe e qual é a verdadeira batalha que a humanidade enfrenta desde o princípio. Imagine a cena. A brisa suave soprava no Éden, os pássaros entoavam cantos perfeitos, os rios corriam límpidos como cristal. Mas no coração daquele jardim, o Criador havia colocado um limite, um único mandamento, uma fronteira invisível que separava o homem da eternidade e do abismo. Não comerás do fruto daquela árvore. Esse detalhe, aparentemente simples, se transformou no ponto de ruptura de toda a humanidade. E aqui está o mistério. Por que Deus colocou aquela árvore ali? Se ele sabia de todas as coisas, por que plantar algo que poderia se tornar a perdição da sua própria criação? Essa é a pergunta que ecoa como um grito desde os primeiros capítulos da Bíblia. Muitos teólogos tentaram explicar, mas poucos ousaram ir até as últimas consequências desse enigma. Porque a verdade é desconfortável, e talvez por isso tenha permanecido oculta por tanto tempo. A serpente surge, não como uma criatura qualquer, mas como a encarnação da astúcia. Suas palavras não foram apenas tentação, foram a semente de uma guerra espiritual. É certo que não morrereis, mas sereis como Deus. Aqui está o ponto crucial. O mistério mais antigo da Bíblia não é apenas sobre um fruto proibido, mas sobre a ambição do homem de ultrapassar os limites do Criador. Sobre a escolha que colocou toda a humanidade em confronto com a eternidade. E quando Eva estendeu a mão e Adão compartilhou do fruto, algo invisível rasgou o universo. A morte entrou. Não apenas a morte física, mas a separação espiritual, a quebra do elo com o próprio Deus. O mistério começa a se decifrar. Não se tratava de um simples teste, mas do registro da primeira batalha entre a obediência e o orgulho, entre a vida eterna e a condenação. Por séculos, rabinos, padres e estudiosos perguntaram: por que Deus não destruiu a serpente de imediato? Por que permitir que o mal tivesse voz no jardim? A resposta é tão sombria quanto reveladora. Porque a liberdade é o coração da criação. Sem a possibilidade de escolha, não haveria amor verdadeiro. O Criador não queria autômatos, mas filhos. E filhos só podem amar quando têm a chance de rejeitar. E assim nasceu o maior enigma da fé, a luta entre a vontade do homem e o propósito de Deus. É por isso que até hoje você sente dentro de si uma batalha. Não é apenas psicológico, não é apenas cultural, é espiritual. É o eco daquele momento no Éden que ainda ressoa na carne e na alma de cada ser humano. Mas o mistério vai além. Quando Adão e Eva foram expulsos, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida.
E aqui surge uma das imagens mais assustadoras e misteriosas das Escrituras. Uma espada que se movia em todas as direções, impedindo o homem de retornar à imortalidade. Pense nisso. Desde o princípio, a humanidade foi afastada do acesso à vida eterna. E essa separação não foi por acaso. Foi uma proteção, porque viver eternamente em pecado seria o maior tormento que alguém poderia enfrentar. Os séculos se passaram, os reinos se ergueram e caíram, mas esse enigma permaneceu no coração da história. Por que fomos criados para a eternidade, mas condenados a experimentar a morte? Por que sentimos saudades de algo que nunca vivemos, como se nosso coração carregasse a memória de um lar perdido? A resposta está nesse mistério antigo. Fomos feitos para o Éden, mas vivemos no exílio. E é por isso que a Bíblia inteira é uma história de retorno. Do Gênesis ao Apocalipse, o fio condutor é o mesmo, como o homem pode reencontrar o caminho de volta para a árvore da vida. O livro de Provérbios descreve a sabedoria como árvore de vida. O profeta Ezequiel fala de um rio que sai do trono de Deus, regando árvores cujas folhas curam as nações. E no Apocalipse, João vê a árvore da vida novamente, no centro da Nova Jerusalém, acessível a todos os que vencerem. Agora, o mistério se revela. A árvore que foi perdida no Éden não foi destruída, mas preservada, guardada para o fim dos tempos. E só através do sacrifício de Cristo, o novo Adão, o caminho foi reaberto. Quando ele disse, "Está consumado", a espada flamejante se ergueu e o acesso à eternidade foi restaurado. Esse é o segredo que muitos não percebem. Toda a Bíblia é uma jornada do homem de volta para a primeira árvore. Então, quando você olha para sua vida, para suas dores, seus medos e suas lutas, entenda. Tudo isso é parte de uma batalha que começou no Éden. O vazio que você sente, o desejo de algo maior, não é acaso. É o eco do mistério mais antigo da Bíblia, o chamado da eternidade dentro de você. E aqui está a revelação final. O mistério mais antigo da Bíblia não é apenas sobre a queda do homem. É sobre o plano perfeito de Deus para restaurar o que foi perdido. É sobre a promessa de que a morte não terá a última palavra, de que um dia, diante do trono do Altíssimo, a árvore da vida estará ao alcance novamente, e todo aquele que vencer comerá de seu fruto. Depois da queda, a humanidade não apenas perdeu o Éden, mas também enfrentou o que parecia ser o silêncio do céu. Imagine Adão e Eva, acostumados a andar com Deus na viração do dia, de repente sentirem o vazio, o peso da distância. O primeiro homem que ouvira a voz do Criador em sua pureza, agora só escutava o eco da própria culpa. Esse silêncio tornou-se um mistério ainda mais profundo, pois deixou a humanidade com a sensação de que algo precioso havia sido arrancado para sempre. É aqui que nasce a sede espiritual que até hoje ecoa em cada geração, a busca incessante pelo som da voz de Deus. Mesmo em meio ao juízo, Deus pronunciou uma promessa. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa foi a primeira profecia, o primeiro lampejo de esperança em meio às trevas. É curioso, o mistério mais antigo da Bíblia não é apenas sobre a queda, mas sobre a promessa de redenção que já estava ali, no início. O inimigo acreditava ter vencido, mas o Criador já havia escrito a derrota do mal. A humanidade passou a viver entre duas tensões, o peso da queda e a chama da esperança. E cada profeta, cada visão, cada revelação apenas reacendia esse fio de luz que apontava para um futuro em que o Éden seria restaurado. Pouca gente percebe a profundidade dessa imagem, querubins armados guardando o caminho da árvore da vida. Quem eram esses seres? Por que a Bíblia descreve anjos tão enigmáticos, cheios de asas, faces e poder incompreensível para nós?
O detalhe é que eles não estavam lá para castigar, mas para proteger. Guardiões do mistério, testemunhas silenciosas de que o caminho à vida eterna ainda existia, apenas aguardando o tempo certo. É assustador pensar que desde o princípio a eternidade estava tão perto, mas inacessível. Esse quadro cria uma sensação de suspense. Se há guardiões, há também uma porta que um dia será aberta. Com o tempo, as gerações foram se afastando cada vez mais do Éden, mas a memória do mistério permaneceu. Civilizações antigas, de maneira distorcida, preservaram fragmentos dessa história. Árvores sagradas, jardins divinos, deuses que ofereciam imortalidade. Tudo isso não passa de ecos da primeira narrativa bíblica. É como se a humanidade inteira tivesse herdado uma lembrança coletiva daquilo que foi perdido. Mas apenas a Escritura preservou a verdade em sua essência. Não era o homem que encontraria a eternidade por si mesmo. Era Deus quem, em seu tempo, abriria novamente o caminho. No último livro da Bíblia, o mistério mais antigo finalmente encontra sua resposta. João descreve a Nova Jerusalém e a árvore da vida novamente florescendo no centro, suas folhas curando as nações. O que foi fechado no Gênesis é reaberto no Apocalipse. O círculo se completa. A espada flamejante que antes impedia a entrada, agora se transforma em luz que guia os vencedores. É a revelação final. O mistério antigo não era sobre um castigo eterno, mas sobre um plano perfeito que levaria toda a história a um ponto culminante. E ali, diante do trono, a humanidade reencontrará aquilo que perdeu. Não apenas o jardim, mas a comunhão plena com o Criador. Agora eu te pergunto, você acredita que esse mistério foi realmente decifrado? Ou acha que ainda há segredos que permanecem escondidos, esperando o tempo certo para serem revelados? Se essa história mexeu com você, é porque ela precisava chegar até aqui. Então, compartilhe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de ouvir verdades que poucos ousam encarar.